Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Salmos, número 7, versículo 9, que nos diz assim: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, o justo Deus, provas o coração e a mente. O tema: Deus conhece a sinceridade do coração dos seus filhos. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que traz por título Elias e os profetas de Azerá e Baal. Um dos melhores exemplos nesse texto, ou nesta lição em que nós estamos estudando sobre sinceridade, sobre a sinceridade dos filhos do Senhor, a forma como o Senhor conhece essa sinceridade, é a oração de Elias. Porque é depois de sua oração que o Senhor faz descer fogo do céu. No versículo 37, Elias diz: para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. E aí o versículo seguinte diz: então caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. A lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água. O fogo consumiu tudo que ali estava. Depois da oração, depois de uma oração sincera, depois da sinceridade de um coração quebrantado na presença do Senhor. O Senhor Jesus revela para aquela mulher, à beira do tanque, ali em Samaria, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que de fato o adoram em verdade, que o adoram em espírito, mas que o adoram em verdade, em sinceridade. O maior dos enganos que um homem pode cometer é achar que pode se esconder de Deus, que pode ocultar alguma coisa do Senhor, ou seja, deixar de ser sincero com o Senhor. Mas infelizmente esta loucura é praticada por algumas pessoas e Deus toma o conhecimento disso. Deus, sendo onisciente, sabe de tudo isso. Por isso, Ele valoriza a sinceridade. Ele se alegra com a sinceridade dos seus filhos. E aqui está um servo sincero, um servo de coração aberto, um servo que sabia o que estava fazendo e a razão pelo que ele estava fazendo toda aquela luta, pela luta que ele estava enfrentando. Encarar o rei, encarar a fúria da rainha, encarar todo um reino, 850 falsos profetas, e só ele representando o Senhor. Só que você e Deus sempre serão maioria. Eu e Deus sempre seremos maioria. Não importa a quantidade de pessoas que está do outro lado. Não importa o tamanho do exército que está do outro lado. Se o Senhor está do nosso lado, nós somos maioria e alcançaremos a vitória. Seremos vitoriosos, porque o Senhor está com aqueles que lhe é sincero, que de fato se entregam a Ele, que de fato reconhece a sua fragilidade. Nós vamos ver que Elias é tão sincero com o Senhor que mais tarde, quando ele está assustado, quando ele está um pouco deprimido, ele coloca isso diante do Senhor. Ele coloca a sua preocupação, ele coloca a sua real situação diante do Senhor. E o que ele recebe de volta? Uma repreensão? Não, ele recebe Deus dando ordem a um anjo, e esse anjo desce até a sua presença e o serve, e o alimenta, e com a força desse alimento, ele levantou-se e ainda pôde continuar fazendo a obra de Deus. Entendeu que o caminho ainda era longo e tinha muito o que fazer para o Senhor. Ser sincero, irmãos, não é ser super crente.
Ser sincero é reconhecer também a nossa fragilidade, reconhecer também o nosso cansaço, reconhecer que somos humanos e às vezes cansamos, e às vezes nos entristecemos, e às vezes nos desanimamos. Mas o Senhor está conosco e o Senhor nos anima, nos fortalece e nos incentiva a continuar a caminhada, a continuar fazendo a sua obra. Que Deus continue com a sua mão estendida sobre as nossas vidas. Que nós estejamos de fato diante da sua presença, em espírito e em verdade, em sinceridade de coração, para a glória do seu nome. Amém? Deus vos abençoe. Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz.